Meus amados irmãos, amada igreja, quero saudá-los a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nesta noite Deus, Ele possa falar conosco nesse culto tão abençoado, que a palavra do Senhor possa falar forte na tua alma, falar forte no teu coração, porque esta é a palavra que nós pregamos. Bem verdade, amados irmãos, o mundo está em uma convulsão, em uma confusão generalizada. Mas nós, como igreja do Senhor, nós como ministros do Evangelho de Cristo, nós temos boas novas para a tua vida, boas novas para a tua alma. E nós estamos aqui para declarar, nós estamos aqui para profetizar que todo o controle, ou que o controle de todas as coisas, ainda está na mão do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Nicodemos, está registrado no Evangelho de João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, aquele homem que era um homem extraordinário, formado em várias ciências do seu tempo, um homem avançado para o tempo dele. Nicodemos, ele procura ter com Jesus à noite para interrogá-lo, para reconhecer que o que Jesus fazia não vinha de um homem natural, mas sim de alguém que Deus estava com ele. Amados irmãos, Nicodemos disse: Mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus interrompe Nicodemos dizendo, versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele havia estudado muito tempo nas melhores faculdades. Nicodemos havia chegado num grau de PhD, príncipe de Israel. Mas Nicodemos, ele não sabia nada a respeito do novo nascimento. Jesus introduz na mente de Nicodemos um conhecimento que era imaginável para o conhecimento humano de Nicodemos. E ele questiona com Jesus dizendo: mas mestre, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será se porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus lhe responde no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água representa a palavra. Jesus queria dizer que aquele que não conhece a palavra, aquele que não conhece os mandamentos, aquele que não conhece a revelação de Deus, ele não pode entrar e nem ver o reino dos céus. A palavra, ela é representada pela água, porque assim como a água limpa, a palavra ela limpa. Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Amados irmãos, em tempo de crise, em tempo de convulsão, em tempo de crise financeiras, em tempo de crise econômica que nós estamos vivendo ou por viver, a nossa maior fonte de alegria, de fortaleza e de sustento ainda é a palavra de Deus. Eu encontro no livro de Ezequiel, no capítulo de número 47, Ezequiel ele tem uma visão, e naquela visão ele vê o templo, e o templo ele estava do lado de fora do templo.
E ele tem uma visão que fontes de água foram abertas do altar, e do altar da banda do Oriente corria até o sul. E Ezequiel, quando estava pasmado com aquela visão, se apresenta para ele um varão, um homem, e diz para ele entrar naquelas águas. E ele mede 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E quando Ezequiel molha os pés, a primeira água dá no tornozelo. E quando a água dá no tornozelo, eu entendo que representa que a palavra, que a água está querendo levar Ezequiel a uma nova direção. Aleluia, eu posso entender nesta noite que a palavra é ela que nos direciona. Assim como a palavra tocou no tornozelo de Ezequiel, e o tornozelo dá a entender que ele queria conduzir Ezequiel para um caminho que ele tinha melhor para o profeta. Aquele varão se apresenta para Ezequiel medindo mais 1000 côvados e manda que ele entra um pouco mais na água e até que chega nos joelhos. Joelhos na palavra representa vida devocional. É que Deus, através da sua palavra, Ele nos quer dirigir, Ele nos quer guiar a nossa vida devocional. O homem convida Ezequiel para entrar um pouco mais. E quando ele mede, está nos lombos de Ezequiel. E lombo fala de força, fala de direção, fala de que Ezequiel teria que entregar as suas capacidades naquela água que representa a palavra. E quando o homem mede uma vez mais, Ezequiel não consegue mais tocar em solo, porque ele só poderia atravessar aquele rio, aquelas águas a nado. Fala de que a palavra, ela nos sustenta quando nos falta o chão. Quem sabe as notícias que você tem ouvido, está te faltando chão. Você não tem perspectiva, olha para os lados e a única coisa que ouve são notícias que abalam a tua alma. Mas a palavra está te dizendo nesta noite que Ele tem a melhor direção para a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ezequiel, ele vê quando aquelas águas tocam em solo. E o mais lindo, o mais maravilhoso de Deus é que por onde aquela água passou, por onde aquela água tocou, produziu vidas, árvores que estavam mortas, seres que estavam mortos, plantas que estavam sem vida, ao ter contato com aquela água receberam vida. E esta água que representa a palavra, onde ela tocar, ela vai produzir vida. Não tema, amado irmão, não tema, amada igreja do Senhor. Em meio ao que se diz, em meio ao que se prega, em meio ao que se anuncia, a igreja do Senhor ainda confia, a igreja do Senhor ainda, ela dedica a sua confiança no Senhor, sabendo que Deus ainda tem a última palavra. Que esta palavra nesta noite possa falar alto ao teu coração. Que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo te mostre que ainda ao nosso lado está um Deus que não perdeu o controle da situação. Eu quero agradecer nesta noite a oportunidade de poder trazer esta palavra. Que Deus abençoe a sua igreja, continuando firme nessa corrente de oração, porque a nossa vitória vem do Senhor. Eu agradeço e saúdo.